Pessoal, aí, bom dia a todos e a todas, né? Acho que primeiramente eu queria aí agradecer o pessoal do Processing Community Day, né? A todos os organizadores e o pessoal que levou isso para frente. Eu acho que essa iniciativa é muito legal, né? De trazer o pessoal do Brasil que mexe com programação criativa e com código criativo, e, enfim, com todas as tecnologias em que pode ser usado o computador para outras coisas, além do racional e da criação de programas de computadores normais, né? E obrigado aí pela oportunidade de estar aqui, é muito legal, espero poder compartilhar um pouquinho aqui de conhecimento e até mesmo de inspiração aí para todo mundo buscar aí futuros conhecimentos, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre agentes autônomos e suas criações, eu vou um pouquinho mais para frente explicar com mais detalhes, mas já fazendo aqui uma provocação, né? Nessa imagem aqui, onde é que estariam os agentes autônomos? Podem pensar aí, eu acho que provavelmente uma boa parte do pessoal já deve ter chutado que é justamente essa imagem formada aqui no centro, e realmente é verdade, essa imagem aqui ela foi formada por alguns agentes autônomos específicos, tá? Mas tem uma pegadinha aqui, porque a imagem aqui ela é formada por agentes autônomos, tá? Então, se eu clicar nela aqui, ela anima, e a gente destrói ela, e os agentes eles têm aqui uma função muito específica que é seguir meu mouse. Então, eles seguem aqui conforme as percepções dele, a racionalização dele e também os comportamentos. A gente vai ver um pouquinho mais disso para frente, tá? Então, vamos voltar ali para onde eles estavam aqui. E tem outro ponto, né, que a gente está falando das criações dos agentes autônomos e não só deles. Então, o que a gente pode criar com eles é basicamente certos padrões, tá? Padrões extremamente variáveis, que a gente também vai ver para frente, mas um dos que a gente pode criar com esses agentes é simplesmente ver o trajeto deles ao longo do tempo. Então a gente pode espalhar eles, e aí se a gente pausar a simulação, a gente vê, por exemplo, este primeiro padrão. E ele talvez não seja muito interessante próximo ao monitor, mas fora a gente consegue captar uma certa complexidade e particularmente eu gosto desse tipo de imagem, né? Então, falando rapidamente um pouquinho sobre mim, né? Eu sou engenheiro de controle de automação, formado aí e atuante na área. Então, tenho bastante experiência em programação de sistemas que controlam outros sistemas, então PLCs, microcontroladores, e também no desenvolvimento de software. Eu sou um grande entusiasta do Processing, grande defensor do Processing. Eu acho que ele foi uma ferramenta absolutamente fantástica, principalmente para o aprendizado. Ele é muito amigável. E ele é muito poderoso, porque ele permite que a gente trabalhe com elementos gráficos do computador de uma forma muito simples. Os programas que existiam antigamente era realmente um pouco... a linguagem era uma sintaxe muito pesada, muito verbal, e era difícil trabalhar com a parte gráfica, né? E o Processing, ele simplifica isso muito. Eu também sou um grande defensor da educação aberta, eu gosto de recursos que a gente pode encontrar na internet, em bibliotecas, em lugares com conhecimento mais livre, né? E até foi por isso que eu escrevi, autopubliquei um livro chamado Código Transcendente, que ele faz uma pequena introdução sobre o Processing e também sobre a programação criativa e como é possível criar certos padrões usando o Processing, tá? E ele pode ser encontrado no GitHub, códigotranscendente.github.io. Se vocês jogarem no Google também acha, e também lá no site do Process, se for em recursos, também é possível achar o link, tá? Só que eu acho que também a gente tem que sempre ter outros recursos online, é extremamente importante que o conhecimento venha de diversas fontes, né, para a gente não criar aquele viés. E aqui eu coloquei algumas referências que eu gosto muito, tá? Coloquei representantes do Brasil aí, membros ativos, que inclusive estavam ontem e provavelmente deve estar aqui hoje. Então, o Alexandre é um grande fã aí do PY5 e do Py.processing. Ele tem lá no site dele um monte de exemplo. Ele faz o sketch in a day, que ele faz um sketch ou um programa por dia, e acho que até antes de ontem, ou antes de ontem, ele tinha um lá. Então, realmente tem que ter uma força de vontade incrível, tá, Alexandre? O Carlos de Oliveira também, ele tá como organizador aqui, ele mexe mais na parte de P5.js, né, que é de JavaScript, se eu não me engano, e ele tem mais de 500 sketches lá no Open Processing, tá? Então é uma grande base de dados também para aprender.
professor Guilherme Hanoi, que apresentou ontem, também aí possui vários recursos, tanto de processing, de modo Java, né, quanto do modo JavaScript. E, claro, o Daniel Schiffman, aí, que é o maior educador aí de processing, acredito até de programação criativa, que ele tem um canal de YouTube com 200 milhões de exemplos, 200 milhões de vídeos. Então, é um cara realmente obstinado aí. É a referência, basicamente. E, obviamente, o site do Processing, tá? Que talvez seja o mais importante de tudo, porque lá tem a referência, tem toda a documentação do Processing, e eu vou confessar que quando eu fiz essa apresentação aqui, 100% dos sketches eu estava com a documentação aberta e precisei consultar, tá? Então, realmente, ter a documentação da biblioteca é o ponto, ter essa documentação disponível, né, é talvez um dos pontos mais importantes. Já aproveitando, eu vou colar todos os links aqui, porque como é uma apresentação de imagem, eles não estão aqui. Então tá aí no chat para quem quiser consultar as referências. Antes de entrar na explicação do que é agentes autônomos, né, eu gosto de começar pelo final, porque pelo menos aí a gente tem uma referência de para que serve isso aqui, né? Então, falando rapidamente sobre algumas aplicações, os agentes autônomos, a gente vai ver que eles são elementos muito genéricos, tá? E eles podem representar muitas coisas que a gente a gente simplesmente não consegue entrar em detalhes em tudo, tá? Mas o tipo que a gente vai usar aqui, ele poderia ser utilizado sob certas condições para, por exemplo, simulações de sistemas naturais, tá? Como colmeia de abelhas, formigueiros, cupinzeiros, e tipos de sistemas que têm um grande número de elementos que atuam individualmente, tá? E ele também é muito usado na tecnologia, na replicação de sistemas computadorizados, por exemplo, robótica de enxame, que é baseado em sistemas naturais. Também pode ser usado na arte ou no design, tá? Tem muito pessoal aqui desse evento aqui, do próximo, que usa para criar arte, para criar NFTs e para criar padrões com viés de design, tá? Ou ele pode ser usado, e também, né, porque existe uma sobreposição dos assuntos, na programação criativa, tá? Que vai ser basicamente o foco dessa apresentação. Principalmente porque eu não sou artista, eu não sou designer, e eu uso o processing quase como uma função meditativa, né? Eu não tenho um objetivo quando eu programo, a não ser realmente explorar os padrões, ok? No que eles vão ser usados aí é de quem programa. Antes de passar para os agentes, também eu queria levantar dois pontos aqui. O primeiro é que é realmente uma introdução realmente assim, lúdica sobre o assunto, não tem objetivo acadêmico de ficar com definições extremamente rigorosas, tá? Então é realmente para a gente ter um entendimento mais geral do assunto, ok? Como eu falei, os agentes eles são muito genéricos, então eles podem ser usados numa quantidade absurda de campos, e não é possível cobrir isso tudo. O outro ponto é que nessa apresentação, eu também vou colocar os agentes sobre um foco parecido com o que o Casey Reas, lá do Processing, fez no Processing Compendium, tá? Que é mostrar um pouco do que tem por detrás dos agentes. Então, existem algumas similaridades entre os dois, mas eu acho que tem um ponto em que eles divergem, basicamente, a minha apresentação e a dele, é que o case ele foca muito em criar regras verbais sobre como as coisas funcionam. E eu acho que quando a gente faz isso, a gente perde um pouco da capacidade de replicar os padrões. Tá? Então eu acho que a transparência, mesmo que mais complexa, ela talvez agregue mais. Depende, né, do objetivo. Se for atrair gente, muito provavelmente a abordagem do case é melhor. Entrando agora, de fato, nos agentes autônomos, né? O que é um agente autônomo, né? E se a gente pegar uma definição dele, eles são basicamente sistemas capazes de perceber um ambiente no qual estão inseridos. Ele processa esses dados recebidos, esses dados do qual ele tem acesso, né? E ele toma uma ação com certo grau de autonomia, ok? Então, o agente está representado por essa forma aqui. E aí ele tem suas percepções, no qual ele percebe o ambiente no qual ele está inserido, ele toma certas decisões baseadas em regras e ele age sobre esse ambiente, tá? E como ele está inserido nesse ambiente, pode ser que existam outros agentes nesse ambiente. E também, como ele está inserido nesse ambiente, ele tem percepções sobre si mesmo, ok? E o ponto principal aqui, assim,
por que eles chamam agentes autônomos, né? É porque eles têm um certo grau de autonomia, eles agem autonomamente. Isso significa que eu, por exemplo, como programador que programei esse agente, eu não preciso ficar falando para a gente o que ele vai fazer. Ele sabe fazer isso, ele foi programado para fazer isso, ok? Então esse que talvez seja o ponto principal, eles têm uma autonomia para tomar decisões e, enfim, para agir conforme suas percepções. Obviamente que essa definição, né, são sistemas capazes de perceber o ambiente no qual estão inseridos, processar os dados recebidos e tomar uma ação, é muito genérico. Como eu falei, agentes autônomos ele pode ser usado em milhares de coisas, então eles realmente são genéricos, tá? E aí, para trazer mais ou menos para o mundo real, eu decidi trazer um exemplo aqui bem lúdico sobre um paralelo que a gente pode fazer com a natureza, para a gente talvez entender melhor o que é esse agente autônomo, né? Normalmente, pelo menos eu aprendi agente autônomo através de autômatos celulares, e eu não tive uma boa experiência porque, apesar dele ser uma representação perfeita de agentes, os autônomos celulares, é difícil trazer um paralelo nosso os objetivos da gente, e acaba que é uma abstração tão grande que talvez seja um pouco difícil de entender realmente. Aí, fazendo um paralelo com a natureza, né, talvez seja mais fácil aqui. Então a gente vai observar aqui o nosso agente autônomo, o senhor peixe, e ele está inserido no ambiente dele aqui, que é o oceano, ok? E aí o peixe, ele tem, claro, se a gente dividir ele em um agente, ele tem as percepções, as análises e as ações em cima desse agente, em cima dele mesmo. Algumas percepções do peixe pode ser, por exemplo, a visão, a audição, a vibração do ambiente, a quimiorrecepção, que é uma mistura de gosto e cheiro, né, de olfato e paladar. Ele tem a capacidade analítica ou a capacidade reativa, tá? Me desculpem os biólogos aí, eu não vou entrar em como ou se um peixe racionaliza as decisões dele, a gente vai considerar que ele racionaliza. Então por exemplo, ele se pergunta, eu estou com fome? Eu estou em perigo? Eu estou com frio? E aí, baseado no que ele percebe, no que ele analisa, ele toma algumas certas decisões deles lá. E qual pode ser as decisões? Ele pode, por exemplo, ajustar os olhos dele para ver um ambiente melhor. Ele pode mover a nadadeira para sair do caminho ou para se movimentar para outro local. Movimentar a cauda. Ele pode abrir e fechar a boca, por exemplo, se ele estiver se alimentando, né? Ele percebe isso, analisa e, obviamente, que ele vai mastigar o alimento. E apesar de eu ter dividido aqui em três, pessoal, realmente é muito, como é que eu vou falar, é muito sutil essa separação, né? A gente não pode, ou talvez até possa fazer essa separação, mas a racionalização dele, a execução é muito rápida. O peixe não para e racionaliza, eu tenho que mastigar o alimento agora. Não, ele simplesmente faz. Ele é um agente que toma a decisão. Isso aí está lá no cérebro dele. Então, com esses três pontos, né, a gente pode ver alguns comportamentos do peixe, né? Por exemplo, esse peixe aqui, ele pode perceber um alimento, um camarão aqui, então ele viu visualmente ele e fala assim, eu tô com fome, tô. Então, o camarão é um alimento? Então eu vou me movimentar aqui para perseguir o meu alimento. Então aqui a gente teria um movimento de perseguição, né? Ele também pode ter um movimento de fuga, né? Então esse peixe vai ver um predador aqui, o tubarão. Ele percebe visualmente o tubarão. Aí ele sabe, não, o tubarão é um grande perigo para mim. O que eu vou fazer? Eu vou me movimentar, mas eu vou me movimentar na direção contrária desse tubarão. Eu vou fugir do meu predador. Tá? Então esse é outro comportamento que ele pode ter. E claro que o tubarão vai ficar um pouco triste com isso, né? E a gente também pode empilhar essas regras ou esses comportamentos do peixe ou sobrepor elas, que aí ele pode ser que ele tome uma ação ou outra, baseado lá na lógica interna dele. Então imagina que esse peixe, ele agora se depara com alimento e com o predador à sua frente. E ele visualmente vê os dois aqui, então ele percebe os dois. O que ele pode fazer? Ele pode tanto ir atrás do alimento aqui, já que tem o estímulo dele aqui, ou ele pode fugir do predador, né? Isso vai depender do estado do peixe aqui agora. Por exemplo, se ele estiver bem alimentado, se ele não estiver com fome, esse peixe pode simplesmente falar assim, legal, tem comida ali, mas tem um predador ali. A chance de eu ser devorado é muito grande. Então, dessa vez aqui, eu vou embora. Então, esse peixe aqui se desloca para trás do predador e foge dele. Ou então, esse peixe nadou muito aqui, nadou por horas e horas e horas e viu que não achou outro alimento e ele está ficando com fome, né?
o que ele vai ter que acabar fazendo, é se arriscar e tentar desviar do predador aqui, para correr atrás do camarão aqui, que é o alimento dele. Então essas regras pode ser que elas tenham peso. As duas existem simultaneamente dentro do peixe, como a gente viu, né, dentro do cérebro dele. Tanto perseguir o alimento quanto fugir do predador, mas dependendo das condições nas quais ele se encontra, ele vai dar peso maior para uma regra, ou até misturar elas, tá? Ok, só que a vida desse peixe ainda está muito simples, né? Então imagina agora outro cenário, em que a gente tem o peixe inserido no ambiente dele, né? Com diversos outros aqui agentes, por exemplo, o alimento de novo aqui do lado esquerdo dele, ou uma quantidade bem maior de alimento aqui à direita dele. Só que nesse caso, ele tem vários perigos aqui que ele teria, né, que enfrentar para ir atrás do camarão, que é o alimento dele. Então ele percebe aqui o tubarão, ele percebe o lixo radioativo, o lixo tóxico, que pode matar o peixe, né? Ou ele percebe, por exemplo, um campo minado, e ele tem que tomar decisão, de novo, né? Ou ele vai atrás do alimento fácil, ou ele vai atrás do alimento difícil, mas abundante, né? E o ponto principal aqui é que ele poderia ter, de novo, várias regras, né? E regras para cada tipo de perigo. Então, nesse caso aqui, de novo, se o peixe ele não tivesse talvez com muita fome, não quisesse arriscar muito, ele poderia ir direto aqui para o camarão e saciar a fome dele. Ou então ele poderia decidir em torno de um desses três perigos aqui. E o comportamento que ele tem em relação a cada um deles também pode ser diferente. Em qual sentido? Quando ele enfrenta um tubarão, o tubarão vai tentar perseguir ele. Então pode ser que o peixe ele adote medidas mais evasivas, né? Ele nade em certos padrões, ou ele tente fugir com um certo padrão, para tentar distrair um pouco o tubarão e fugir dele, né? E chegar lá no objetivo dele. Mas quando ele enfrenta o lixo tóxico, pode ser que essa área ela seja muito, por exemplo, quente. Ele emita uma radiação térmica aqui. E aí o peixe ele não tem a necessidade de correr. Ele pode simplesmente tentar tomar um caminho maior e contornar esse perigo aqui. E por último, se ele passa aqui pelo campo minado, ele vai tomar outro comportamento, porque ele é um peixe, né? Isso aqui é um campo minado. Ele não sabe o que é um campo minado. E as minas normalmente elas não criam nenhum estímulo para o peixe. Elas não são quentes. Elas não apresentam um perigo direto, porque ele é um peixe. Ele não sabe o que é uma mina. Então pode ser que ele simplesmente passe direto aqui. E de novo, o ponto aqui, talvez principal, seja que esse peixe aqui, ele pode ter diversos comportamentos e diversas regras, e que essas regras, elas se sobrepõem. Então imagine que o peixe decidiu pelo caminho central aqui, e ele começou a contornar. Quando ele chegou aqui nesse ponto, ele percebeu o tubarão. E aí ele vai ter que tomar duas ações evasivas. Ele vai ter que evadir aqui da radiação térmica, e ele vai ter que também se evadir do predador que persegue ele. Então pode ser que ele crie um movimento complexo aqui, evasivo, mas um que saia fora aqui da parte térmica. E essas regras aqui dentro do cérebro do peixe, elas se sobrepõem para que ele possa chegar aqui no objetivo final dele, tá bom? Por último, se as condições do ambiente mudam, né, não só os perigos, mas também os estímulos, esse peixe pode seguir outras regras. Se ele está inserido aqui num ambiente com alimento muito escasso ou muito ruim, ele vai ter que, obrigatoriamente, pelos instintos dele, pela natureza dele, seguir entre um desses perigos. Então, aqui, esse cenário, aqui, esse ambiente no qual ele está inserido, obriga ele a tomar certos comportamentos. E esse certo comportamento também pode mudar com os estímulos. Então, se em vez de comida, por exemplo, o estímulo for um parceiro, pode ser que esse peixe aqui prefira se arriscar para ir atrás desse estímulo. Ou então, por exemplo, aqui tem um cardume. O peixe também pode ser que tenha benefício de se juntar ao cardume. Então, ele vai tendo essa sobreposição tanto de regras de interações com outros agentes, como também com outros estímulos. E o ponto principal dessa história toda, né, é que esse peixe aqui, ele é um agente autônomo, né? A gente tem que fazer um paralelo aqui com
com a computação e vê que ele é um agente, que ele toma as decisões próprias. Quando ele tem a interação com outro agente, né, ou com outro estímulo, esse peixe não vai simplesmente parar, observar e perguntar lá para um peixe mais velho assim, pô, e agora, o que eu faço? Eu tenho que ir atrás desse alimento? Aí o peixe mais velho vai e responde, não, vai lá, corre lá. Aí o peixe vai aqui atrás do alimento. Não. Por ele ser um agente autônomo, ele mesmo percebe, ele mesmo racionaliza o que ele tem que fazer e ele mesmo toma as ações. E esse slide aqui ele pode parecer meio bobo, mas ele é o ponto principal quando a gente está tratando de agentes autônomos computacionais. Porque o peixe velho aqui, ou o peixe mais experiente, no caso, seríamos nós, os programadores. Nós quem programamos os sistemas ou os agentes autônomos. Se a cada momento a gente tivesse que intervir com um programa para direcionar esses agentes ou direcionar um programa de computador, seria inviável qualquer tipo de programação, porque o computador ele executa instruções a uma velocidade absurda. Então, se a gente tivesse que parar para orientar o computador o que ele fazer a cada milésimo, décimo de segundo, o programa nunca iria para frente, tá? Eu acho que só um ponto que talvez mereça aqui esclarecimento, talvez bem no início lá, quando eu mostrei aqueles agentes que seguiam meu mouse, será que aqueles agentes eram autônomos ou eu como programador estava intervindo? A pergunta é simples de responder, eles eram completamente autônomos. O ponto ali é que eu, como programador, eu estava simplesmente emulando um outro agente a partir do meu mouse. Então, naquele exemplo da capa, o meu mouse era um agente. E o agente autônomo, ele estava simplesmente observando as propriedades do meu mouse, tomando a decisão, orientando a sua direção e aí andando em relação ao agente que era meu mouse. Então eu não tive uma intervenção no sentido de definir qual ação que o agente ia tomar. Ele sabia qual que ele ia tomar. Eu, como programador, a única coisa que eu fiz foi intervir de tal forma, criar um novo agente para que ele pudesse ir atrás daquele agente. Tá bom? Então, nem toda intervenção humana é considerada uma intervenção de autonomia. Só que com esse exemplo que eu dei de percepção, racionalização ou análise, né, e tomada de ação, a gente pode enquadrar 200 milhões de coisas, infinitas coisas, tá? Por exemplo, um termostato, ele é um agente autônomo. O termostato é aquele aparelhinho que ele controla o nosso ar-condicionado. Então, quando ele chega numa temperatura, ele abre um contato eletroeletrônico lá, eletromecânico, e, por exemplo, desarma a refrigeração, tá? Então, qual que é a percepção desse agente aqui? A temperatura, beleza. Ele racionaliza? Ele não racionaliza no sentido de racionalizar, mas ele possui um reflexo. Ele entende, ele percebe aquela temperatura, e aí ele abre um contato ali eletromecânico, bloqueando o resfriamento, ok? Ele permite que o ambiente volte a aquecer. E aí ele atua justamente para controlar a temperatura. Então, um termostato ele pode ser um agente autônomo. Um peixe, a gente viu que ele pode ser um agente autônomo. Um carro da Tesla lá, completamente instrumentado, né, com sensores a laser, GPS e tudo mais, ele pode ser um agente autônomo. Quais são as percepções? São as leituras dos instrumentos. Qual que é a racionalização? Provavelmente um modelo lá neural em que se observa os estados desses sensores, né, e aí toma ação, que é mover o volante, ou frear, ou enfim. Então, o carro inteligente, ele também seria um agente autônomo. E nós, como pessoas, nós também somos, ou nos enquadramos como agentes autônomos, tá? Porque tudo que nós fazemos, nós mesmos, como agentes, racionalizamos e tomamos uma decisão, né? Por exemplo, se eu estou cozinhando e eu provo um alimento e vejo que ele está sem sal, e eu percebo, analiso que ele está sem sal, eu faço o quê? Eu vou colocar mais sal. Então, essa própria divisão já é, por exemplo, um comportamento autônomo, tá? É claro que eu coloquei aqui nessa ordem, talvez de complexidade, né? Termostato, peixe e carro da Tesla, mas é mentira, tá? O peixe é uma máquina biológica ultra mega adaptada e o carro da Tesla ele passa por cima de manequins de criança, então ele é bem menos inteligente que o peixe, tá? E no contexto aqui da programação criativa, a gente vai tratar agentes autônomos, assim, restringindo um pouco o escopo, né? Como basicamente programas de computadores que percebem o
ambiente, né, computacional, tomam certas decisões baseadas em certas regras e analisam essas regras, desculpa, e aí tomam decisões baseadas nessas regras. E só para fechar um pouco mais o escopo, né, porque mesmo assim ainda dá abertura para uma quantidade absurda de estratégias. Eles vão ser agentes reativos ou agentes reflexivos. Significa que eles recebem um estímulo e atuam baseado nesse estímulo. Eles não predizem o que pode acontecer. Agentes preditivos, por exemplo, eles são agentes, certos tipos, né, de agentes neurais, por exemplo, agente que joga xadrez, ou agente que joga outros tipos de jogos, que parece que existe uma inteligência, mas são padrões, né, é porque eles fazem predições de estados futuros, e aqui não existe isso. E eles também vão ser elementos baseados em sistema de partícula, que é uma técnica da computação gráfica, que também pode ser entendido como um conjunto de sistemas de elementos visuais, né, que são tratados individualmente e atualizados individualmente. Então, a gente vai ver um pouquinho mais disso. O que eu vou tratar nessa apresentação é basicamente a questão do agente, do processo e do refinamento do padrão, ok? E isso no contexto da programação, do processing. Então, vamos lá. O que é um agente, né? Começando. Acho que a definição mais simples de todas é que o agente, e aí, de novo, gente, agora é no contexto do processing ou no contexto da programação criativa, tá? O agente ele é basicamente um elemento gráfico localizado e ele é capaz de se movimentar no espaço bidimensional aqui, né? Então, a nossa tela aqui, nossa tela toda, ela é um espaço bidimensional, com coordenadas x e y. E esse agente, ele se move livremente aqui nessa nossa tela, nesse nosso espaço aqui. E como ele é um elemento gráfico localizado, então ele tem uma forma gráfica, no caso aqui eu representei ele como um ponto, tá? E para ele ser localizado, ele também tem que ter coordenadas nesse espaço bidimensional. Então, o agente, no caso aqui do processing e da programação, ele poderia ser abstraído simplesmente como um par de coordenadas x, y, contido num espaço aqui da nossa janela de simulação. Ok, e qual que é o elemento gráfico utilizado aqui? O elemento gráfico é basicamente um ponto, que lá no processing vai ser executado, né, pelo comando point, e aí as coordenadas desse agente. E aí só fazer um outro parênteses aqui, pessoal, porque a ideia realmente aqui é ter uma visão bem alto nível dos agentes e não entrar muito em código e até mesmo tipo dar um tutorial de como criar agentes, ok? Porque é preciso pelo menos o conhecimento básico do processing para poder simular esses agentes, mas como tudo vai ficar gravado, eu acho legal porque pode ser que essa apresentação talvez não faça sentido agora para muita gente, mas futuramente vocês podem ver, né, e aí tirar ideias sobre o que aconteceu aqui, e aí talvez até ter uma visão clara, ok? Isso eu estou falando para os mais iniciantes, provavelmente talvez tenham dificuldade com os comandos e com o que eu posso estar falando, mas os demais, pessoal mais experiente no processing, não deve ter muita dificuldade. Eu também não vou tratar nada muito novo, muito revolucionário aqui, não. É realmente bem básico e tudo que a gente pode achar, por exemplo, lá naquele site online do Processing que tem os exemplos todos. Depois eu lembro, Open Processing. Esqueci o nome agora. Ok, e do ponto de vista de programação, o que seria, né? Tipo assim, o que é esse agente? Ele é basicamente, como eu tinha falado, variáveis. Tá? Então, eles são variáveis no escopo ali do nosso programa. Então, pode ser que a gente tenha coisas antes da execução da instrução, pode ser que a gente tenha coisas depois da execução da instrução, mas no final esse agente aqui ele vai ser simplesmente duas variáveis. E aí, quando a gente executar o comando, a função que gera um ponto, né, e passa as coordenadas desse agente, ele vai ser exibido na tela. Tá? E esse agente, tanto do ponto de vista conceitual, ele é abstrato, né, como a gente tinha falado, mas do ponto de vista de programação também. Porque ele pode ser representado por estratégias simples, como simplesmente variáveis, ou então por objetos. A gente pode conter cada agente individualmente em uma classe, em um objeto, e aí a gente pode também declarar ele e aí usar
o objeto, a classe, para representar ele no nosso programa, tá bom? Acho importante mostrar isso porque às vezes as pessoas também têm um pouco de dificuldade de entender como passar do teórico para o prático. Eu tive muita dificuldade lá quando eu iniciei, 10, 15 anos atrás, e realmente entender que o agente é basicamente uma variável me ajudou naquela época. E como eu falei, é um elemento gráfico, né? Só que a gente não restringe esse elemento gráfico. O elemento gráfico pode ser qualquer coisa. E no Processing a gente tem muitas funções que criam elementos gráficos, né? Por exemplo, point gera um ponto, elipse gera uma elipse, vertex gera uma figura geométrica baseada em vértices. Aqui eu criei um quadrado com 4 vértices. Image, esse agente ele pode ser representado por uma imagem. Então, cada elemento pode ser representado por uma imagem que seja. E aqui eu coloquei uma imagem bem nada a ver, eu coloquei sei lá o que é isso, um prédio com um relógio, porque o agente ele pode ser uma imagem. Qual imagem? Tanto faz. Ela pode ser uma imagem, ele pode ser partes de uma imagem, igual tinha na capa, e aí quando eles se juntam, eles criam uma imagem mais composta, ou eles podem ser qualquer coisa. Ele também pode ser shape, que no Processing é a variável pShape, e criar agentes em formas de shape é muito interessante, porque para a gente passar shapes para uma forma vetorial é relativamente tranquilo, então a gente poderia exportar o nosso programa, o nosso padrão final, em formato SVG e não ter uma perda por resolução, tá? Então, uma coisa para se manter em mente, é muito interessante usar o shape. E por último, ele pode ser qualquer outro tipo de elemento gráfico, como Curve Vertex, que é uma função que também permite criar formas, mas formas curvadas baseadas em pontos ou em vértices, tá? E nada impede que esse agente ele seja reativo, tá? Então a forma desse agente aqui no caso, ela muda conforme eu clico no mouse. Então quando eu clico com o botão à direita, esse agente ele perde um vértice e aí a curva se adapta, ou quando eu clico com o botão da esquerda, ele adiciona um vértice e aí essa curva também se adapta, tá? Então, realmente, aqui ele pode ser adaptativo, ele não é fixo, ok? E aí, outro parênteses, todos os slides que tiverem esse pezinho do Processing aqui, é porque eles estão sendo executados em tempo real, tá? Então, isso aqui não é um GIF, não é uma imagem, é o Processing realmente executando cada uma dessas funções aqui para a gente. Ok, e o segundo ponto mais importante dos agentes são a movimentação no espaço, tá? E aí a movimentação no espaço, quando a gente fala de programas, né, específico Processing, é basicamente a diferença de localização do agente entre dois quadros da simulação, né? Então, se a gente tem um quadro e esse agente está nessa posição, e a gente quer que no quadro seguinte o agente esteja na próxima posição, então aqui a gente vai ter que adicionar uma componente X aqui para o agente, e adicionar uma componente Y para que ele possa, no quadro futuro, estar nessa posição aqui, ok? Que é justamente o que eu coloquei aqui. No segundo quadro, se a gente quiser que ele esteja nesta posição, a gente tem que colocar uma componente X e uma componente Y, e quando a gente fala colocar uma componente, é simplesmente somar a posição desse agente com o deslocamento que a gente quer que ele tenha entre quadros, né? E aí, isso a gente normalmente dá o nome de velocidade, porque na programação, a velocidade provavelmente seria medida entre as iterações aí do programa. Então, entre um quadro e o outro, a gente desloca uma quantidade arbitrária aqui no espaço bidimensional. E aí, isso é representado pela velocidade, por essas componentes. Só que é um pouco difícil a gente entender especificamente como que o nosso agente vai se movimentar, porque se eu falar o seguinte, eu tenho uma velocidade X de, sei lá, 3 pixels, eu tenho uma velocidade Y de menos 0,88. Se eu bater o olho nisso, eu particularmente não tenho a menor ideia para onde o agente está indo. Eu não sei se ele está indo para cá, eu não sei se ele está indo para cá, eu não sei se ele está indo para cá.
entre um quadro e outro, né, gente? Eu não sei se ele vem para cá, porque ver desta forma aqui, apesar de representar completamente a posição futura da gente, né, não é muito intuitivo, porque são simplesmente números. Então, o que a gente também trabalha, quando a gente trabalha com agentes autônomos, é simplesmente criar a representação visual da direção desse agente. E a direção desse agente é, é, é literalmente aqui a hipotenusa gerada pelo triângulo aqui das componentes da velocidade, ok? Então, se essa velocidade tem uma componente x, essa velocidade tem uma componente y, a direção vai ser simplesmente a gente ligar aqui esses pontos iniciais do agente e do final aqui do agente, baseado nessas componentes de velocidade. E é muito fácil passar de uma representação para outra, é basicamente trigonometria, né, geometria. Então, a componente x ela pode ser representada por essa componente central aqui, v, vezes cosseno do ângulo que ele faz aqui com 0 graus. E a componente y, mesma coisa, só que em vez de cosseno a gente usa seno. Tá? Então, talvez o mais importante quando a gente trabalha com agentes, e quando a gente fala de movimentação e elemento gráfico, é que a gente tem um bom conhecimento de geometria aí para representar graficamente esse objeto no espaço. Tá? Basicamente, no final, tudo é geometria e trigonometria. Até aqui tudo bem, pessoal? Qualquer coisa vocês me avisam no chat aí, tá bom? E aí, o que é isso do ponto de vista de programação, né? O que é essa componente x e essa componente y da velocidade? Ela é também uma variável. Então, se a gente tem uma variável que representa a posição, a gente vai ter uma variável que representa a velocidade. E aí, quando a gente estiver lá no nosso loop do draw, que executa o nosso programa, né, de cima para baixo, a cada quadro do programa, a gente vai ter uma etapa de atualização dos agentes, atualização das posições dos agentes, né, que é aquilo que a gente viu anteriormente, é a posição atual do agente, mais a componente x, mais a componente x, a posição y atual do agente, mais a componente y, mais a componente y. Então, antes da gente executar nessa instrução aqui, o nosso agente se encontra nesse ponto, e após executar ela, como a gente somou essas componentes, o agente se encontra nesse ponto, ok? E aí aqui eu simplesmente só animei essas contas todas aqui, mostrando a direção do agente, tá? Então, essa seta aqui, que indica para onde o agente está indo, né, é a direção, que é simplesmente essa questão do seno e do cosseno das componentes da velocidade. Tá? Então, esse agente ele se desloca aqui no espaço. Esse slide aqui ele é mais ilustrativo. Ele é uma foto que eu tirei aqui do meu caderno, que fica do meu lado, que eu usei quando eu estava fazendo essa apresentação aqui. E os padrões que eu vou mostrar mais à frente. E aí vai a dica principal aí, gente. Se vocês puderem aprender uma coisa da apresentação, é que simplesmente usem um caderno e usem um lápis e uma caneta para desenhar as coisas. Porque, como no final tudo é trigonometria e matemática, é bem provável que mentalmente você tenha dificuldade de fazer isso. Eu, particularmente, se eu tenho essa folha aqui, é porque eu não sei fazer de forma mental, tá? Eu preciso realmente colocar no papel e escrever o que eu estou vendo, escrever, tentar representar o que eu estou pensando, o que eu estou vendo, e aí abstrair a matemática por trás disso, tá? Esse é um exemplo até relativamente engraçado, porque eu sei disso, tá? Tem alguns anos que eu trabalho com isso, só quando eu fui fazer os padrões dessa apresentação, eu teimava, e eu teimei pelo menos 3 vezes em tentar fazer as coisas mentalmente. E eu ficava meia hora, eu ficava 1 hora, eu ficava 2 horas programando e programando tudo errado. Aí eu deixava de preguiça, pegava meu caderno, colocava na minha frente, começava a esboçar, eu já parava, porque eu vendo o que eu precisava fazer, eu já sabia onde eu tinha errado, tá? Então a dica principal é: escrevam, gastem papel, gastem lápis, porque é muito importante ter uma visualização do que a gente quer fazer, tá bom? Dica.
Passando um pouco para a parte do agente autônomo, né, eu tinha comentado sobre a percepção, análise e a ação, a tomada de ação, né? E aí agora a gente repassa sobre essas três composições da gente, só do ponto de vista de programação. Tá? Então, o que é a percepção? A percepção é basicamente captar através dos sentidos. E para aquele nosso agente peixe, ele tem múltiplas percepções. Ele pode ter, por exemplo, percepção visual, na qual ele vê os agentes aqui que são pertinentes para ele. O tubarão, o camarão e outros peixes. E ele também tem outras percepções. Ele tem, por exemplo, uma percepção interna de tempo. Ele tem um relógio biológico. Nesse relógio biológico ele pode, com certa precisão, né, reagir por exemplo, ao dia e à noite. Tá? E ele também pode ter, por exemplo, termorreceptores. Ele pode perceber qual que é a temperatura aqui do oceano que ele está inserido. Né? Então, se começa a subir muito essa temperatura aqui, esse peixe pode falar assim, pô, não é bom ficar aqui, né? Eu tenho que me movimentar. Só que aí tem um ponto importante. O peixe, ele não sabe que a temperatura aqui mais para frente dele está fria. Ele não tem como perceber, ele não tem uma termopercepção tão longe aqui de onde ele está. Ele tem provavelmente do ambiente em volta, aqui limitado dele. Então, o que esse peixe provavelmente vai fazer, se começar a esquentar muito, é andar aleatoriamente aqui. Deixa eu limpar aqui, talvez fique mais fácil. Ele vai começar a se movimentar aleatoriamente. Por quê? Essa temperatura está forçando o comportamento que ele se mova, que ele saia dessa área quente. E aí esse peixe ele vai se movimentar, até que uma hora, aleatoriamente, assim, pelo peixe divino dele lá, ele cai aqui nessa parte fria dele aqui. E aí ele vai falar, pô, essa temperatura aqui é ótima para mim, então eu vou ficar aqui. E aí ele pode, por exemplo, reduzir esse movimento dele, ou ficar mais lento, porque ele está numa área mais agradável. Tá? E o que é isso do ponto de vista de um programa de computador, né? Como eu tinha falado, os agentes e o ambiente que ele está inserido é basicamente um programa de computador, então, no final, tudo vai ser variáveis, tudo vão ser variáveis. E aí, o que esse peixe faz é que ele consulta as variáveis desse programa lendo outras variáveis. Então, esse peixe aqui, ele tem acesso, do ponto de vista de programa, a outros agentes. Então, ele consegue consultar o seguinte, esse camarão aqui, a coordenada dele é esta aqui, 250, tá. E a minha coordenada qual que é? 150, tá. Então, baseado na coordenada do camarão e na minha, eu, como peixe, eu posso colocar minha direção apontando para esse camarão. E aí ele se move nessa direção. Mesmas coisas para os demais agentes, tá? Então, ele também tem acesso a essas variáveis. E ele também tem acesso a outras variáveis do programa. Se o nosso programa tem um contador de horas, esse peixe teria, esse agente, né, não é um peixe, é um agente, ele teria acesso à variável que fala que horas são. Se ele está inserido aqui numa parte espacial, né, porque esse aqui é um campo XY, se ele está inserido nessa parte espacial, cuja variável que indica a temperatura está falando que é muito quente, o peixe vai ter acesso a essa variável. Né? Ele talvez não tenha acesso à variável mais à frente aqui. E quando ele se movimentar no campo, e ele passar daqui para cá, ele consegue ter acesso a essa nova variável. Okay? E por ele ter acesso a todas as variáveis do programa, ele também pode saber que esse ponto aqui, ele é, sei lá, no nosso programa ele é representado pelo tipo 1, que é o camarão, então é o alimento dele. Esse segundo agente, que é o peixe, ele é do tipo 2, então talvez ele não tenha nenhuma interação com o peixe, ele lá simplesmente não dispara nenhum comportamento, ou ele pode ter acesso aqui ao tipo 3, que é ao agente 3, que teria o tipo 3, por exemplo, que seria o tubarão. E aí ele vê, não, eu tenho que ficar longe desse tubarão. Então, se eu ver o agente do tipo 3, eu simplesmente vou na direção contrária. Então, passando da parte da percepção, agora a gente vai para a parte da análise. A análise é basicamente o que eu já comentei também, né? O peixe, como agente autônomo, ele percebe um outro agente, um outro elemento, um outro estímulo, então ele tem acesso a tudo desse outro agente, né? Até na vida real a gente
consegue fazer um paralelo. Quando o peixe ele visualiza lá a presa dele, ele sabe espacialmente onde ele está localizado, e ele sabe espacialmente, ou ele tem uma ideia espacialmente de onde a presa dele está localizada. Então ele sabe, isso está marcado lá dentro do cérebro dele, ele sabe para onde ele tem que ir. Ele intuitivamente, ele já reflexivamente, né, ele sabe como se locomover. E do ponto de vista de programação? Do ponto de vista de programação, a análise ou racionalização ou tomada de decisão é também um código, né? É basicamente uma regra, tá? E regras são muito bem representadas por condicionais, por estruturas ifs, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem o peixe, que é um agente do tipo 2, e a gente tem o camarão, que é um agente do tipo 1. E aí, como o camarão é um alimento do peixe, é interessante que esse peixe se locomova aqui na direção do camarão, tá? Então ele vai e analisa lá todos os agentes do programa que ele está inserido. E ele fala assim, ó, e esse agente aqui? Qual que é o tipo desse agente? Esse agente é um camarão? Aí ele vai e acessa a variável desse agente aqui, tipo 1. Ah, ele é realmente um camarão, tá? E o que eu faço no caso de eu encontrar um agente tipo 1, que é um camarão? Então a gente tem uma regra if, um condicional que fala, se você encontrar, se eu, né, o peixe, se eu, o agente autônomo, encontrar um agente do tipo 1, eu vou calcular a minha direção em relação a esse agente, que é essa seta aqui. Essa direção é calculada como a decomposição aqui da componente x e y da distância aqui entre os dois agentes, né? Então é basicamente a posição que o agente quer chegar, a posição do camarão, menos a posição atual dele, Mesma coisa para a componente y. Então, para a componente x, mesma coisa para a componente y. E aí, a gente costuma, tá, dividir essa direção, ou esse vetor aqui, que aponta para o camarão, pela magnitude do vetor, que é por esse valor aqui, em pixels, né, dessa distância entre os dois agentes. Por que a gente faz isso? Se a gente não fizesse isso, entre um quadro e outro, o peixe ele automaticamente se teletransportaria para a posição do camarão. Então, imagine que isso aqui a gente está num ambiente espacial realmente gigantesco, tá? E esse peixe está numa posição aqui, está numa posição bem no final da tela aqui, melhor. E o camarão está bem aqui. Se a gente não dividisse pelo tamanho desse vetor, pela distância, entre um quadro e outro, esse peixe aqui se teletransportaria para cá, para cima do peixe, para cima do camarão. Agora, se a gente divide, a gente simplesmente corta esse vetor aqui, esse vetor de direção, por uma quantidade que a gente quiser, né? Então, em vez dele apontar para cima, dentro do camarão, ele vai apontar, por exemplo, aqui para trás. Ele aponta para uma posição espacial anterior. E por que isso é interessante? Porque isso aí simula um movimento mais fluido do agente no espaço, tá? Então, se aqui a gente tem o quadro 1 e o quadro 2, o agente 1 já está na posição do agente 2, se a gente divide aqui pela magnitude, no quadro 2, esse peixe, por exemplo, estaria aqui. E no quadro 3, ele estaria um pouquinho mais para frente. E no quadro 4, um pouquinho mais para frente. Quadro 5, e assim por diante. Então, o movimento dele seria muito mais fluido e muito mais lento. Algo que a gente, como humano, consegue acompanhar. E aí, falando ainda da análise, né, da racionalização, no final tudo vão ser regras, tá? Então, esse agente ele vai ter regras internas. Se ele percebe que há um agente do tipo 1, que é um alimento, ele vai colocar a direção dele na direção do alimento. E se ele percebe um agente do tipo 3, que aqui na nossa representação o agente do tipo 3 é um tubarão, ele vai querer se deslocar na direção contrária, tá? E a questão da direção é justamente o que eu falei, posição inicial menos a final, né? Só quando a gente quer que um agente vá em direção a outro, a gente soma, e quando a gente quer que um agente vá na direção contrária do outro, a gente subtrai. De novo, a ideia aqui não é dar um tutorial de como faz, é simplesmente de mostrar que no final tudo são regras matemáticas, né? Tudo matemática. Eu acho isso extremamente interessante. A gente vai ver um pouquinho mais para frente também. Mas no final é tudo matemática, gente.
Por último, a gente tem a parte da ação, né? Então eu falei da percepção, da racionalização, e agora eu vou falar da ação. E eu falei que é bem difícil, é frágil tentar separar as três coisas, e quando a gente está na etapa de análise, lá da racionalização, a gente já vê que é difícil separar tanto a análise quanto a tomada de decisão, porque quando a gente calcula os componentes da velocidade, basicamente a gente está falando que o agente já tomou a decisão e já tomou a ação de se orientar em direção ao segundo agente. Tá? Então, se a gente tentar, a rigor, separar as três etapas, é difícil. Por isso que na etapa de ação aqui, eu queria focar mais, em vez da tomada de ação, como que o agente faz isso, né? Como que ele pode, por exemplo, se movimentar no espaço. E ele pode fazer isso de N maneiras diferentes, tá? Ele pode, por exemplo, ter um tal comportamento que quando ele vai seguir o objetivo dele, esse agente ele começa com uma velocidade muito grande, né? Então ele dispara, ele corre, e aí conforme ele vai chegando em direção ao seu objetivo, ele reduz a sua velocidade. Por que ele faria isso? Se a gente for pensar, ele pode, por exemplo, querer chegar rápido até a presa, e aí quando ele chegar na presa, ele vai desacelerar para ter para ter um movimento de ataque melhor. Por exemplo, sei lá, estou racionalizando aqui um peixe, estou me colocando no lugar do peixe. Ou então, por exemplo, a gente pode ter que esse agente, ele começa devagarinho, e aí quando ele chega próximo ao destino dele, ele acelera, ele super acelera. E se a gente vê aqui, vai ser difícil de ver, mas em detalhes, a gente percebe que o agente 2, ele chega no seu objetivo antes do agente 1, apesar do agente 1 ele ter acelerado bem no início. Mas no final, se a gente for pegar a pixel, o agente 2 chega primeiro. Porque quando ele chega próximo ao objetivo, ele acelera tanto, 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 que ele atinge o objetivo antes do primeiro, tá? E falando também na questão de como que ele se movimenta, né? Como a gente não está falando de simulação de agente real, a gente só usou o peixe como exemplo, e isso aqui é um programa de computador, os agentes ele podem se movimentar de qualquer forma possível. Então, esse terceiro agente aqui, ele continua indo para o seu objetivo final, né, que é o ponto vermelho seguindo o ponto preto, mas além dele ter essa componente que obriga ele a seguir o objetivo dele, ele tem uma componente por detrás, uma regra, que fala que ele também tem que tomar um passo numa direção aleatória. Por quê? Só Deus sabe. Porque eu quis. Porque eu, como programador, quis. E isso é muito legal, porque quando a gente não está simulando as coisas do mundo real, né, a gente consegue ter resultados completamente inesperados, tá? E observar esses resultados inesperados geralmente cria padrões interessantes. Então, nem sempre simular o real é o melhor. E aqui o último agente, ele também tem o comportamento de perseguir a sua presa, mas ele faz isso dando loops. E ele faz isso também porque ele quer. Tá? A regra que a gente quiser colocar aqui, tanto faz, a gente pode. No final é tudo matemática, tá, gente? Isso aqui é uma função também. E por último também, e aqui a gente sai bastante da simulação que tenta fazer um paralelo com a realidade, né, com a realidade do peixe, é que a gente pode alterar a parte visual, a parte gráfica desse agente, baseado em outros estímulos ou em outras condições desse próprio agente, né? O que eu quero dizer? O comportamento aqui continua igual, é um comportamento de perseguir. Então, o primeiro agente aqui, ele persegue o ponto preto. Mas esse agente ele foi programado de tal forma que ele muda de cor, por exemplo, baseado com a velocidade dele. Então, quando ele tem uma velocidade muito alta, esse agente ele tende mais ao vermelho. E quando ele tem uma velocidade muito baixa, esse agente tende ao azul. Tá? Então, isso permite ter uma mudança visual ao longo do espaço-tempo aqui. Né? Mesma coisa, a gente pode, por exemplo, mapear ou transformar a cor desse agente baseado na posição desse agente. Então, aqui, sempre que o agente está na parte direita da tela, ele é pintado de vermelho, sempre que o agente está na parte esquerda da tela, ele é pintado de azul. E veja que interessante, isso não acontece no de cima. No de cima,
sempre que ele inicia o movimento, ele é pintado de vermelho. Sempre que ele termina o movimento, ele é pintado de azul. Então, são regras distintas que ao longo do tempo, isso vai imprimir no padrão uma estética diferente. A gente vai ver mais para frente. Esse terceiro agente aqui, ele tem o seu tamanho alterado em função do tempo, tá? Então, simplesmente aqui, quando a gente executa esse programa, ele está contando o tempo, ele está processando. E aí a gente tem a quantidade de quadros que esse programa já rodou. E aí eu simplesmente mapeei essa quantidade de quadros na posição, no tamanho dessa agente. Usei uma função senoide para que ela seja periódica, né? E aí esse agente vai ficar aí crescendo e diminuindo, conforme o tempo. E entende-se aqui tempo como a sequência de quadros do programa, aqui do processing. Tá? Então aqui não tem mais direita, esquerda, não tem mais velocidade alta, velocidade baixa, é simplesmente tempo de execução. Ok? E aqui nesse último também existe um outro mapeamento, no caso o mapeamento da forma do agente, tá? Da composição gráfica desse agente, em relação ao acaso, tá? O que quer dizer isso? Que o agente muda a forma dele aleatoriamente. Eu não tenho controle de como ele muda. O computador vai decidir aqui, conforme uma sequência de números aleatórios, se ele vai mudar ou não a forma gráfica desse agente, tá? A aleatoriedade é muito importante porque ela concede aos padrões e aos comportamentos também, né? Essa questão do imprevisível. E isso costuma gerar também resultados legais, tá? Por último, já que a gente falou um monte de agente, de camarão, de peixe do tubarão, se a gente quiser, baseado nessas racionalizações que a gente fez, né, a gente pode tentar emular isso, tá? Em qual sentido? O camarão, ele é um agente. O peixe, ele é um agente. O tubarão, ele também é um agente. E esse agente, ele é moldado conforme as regras que a gente impõe para ele. Então, se a gente fala o seguinte, ó, eu vou moldar aqui um camarão de tal forma que ele vai ser um ponto preto no espaço. Okay? E ele vai ser alheio ao ambiente no qual ele existe. Tá? Então ele vai estar inserido num espaço bidimensional, mas ele é alheio. Ele não percebe nenhum outro agente. E a única coisa que esse agente faz é movimentar-se aleatoriamente no espaço. Tá? Okay? Então ele se movimenta aleatoriamente aqui com o passar do tempo. No quadro 1 ele vai para cima, no quadro 2 vai para baixo, no quadro 3 ele vai para cima de novo, no quadro 4 ele vai para a direita, no quadro 5 para baixo e assim por diante. A gente também pode moldar o peixe conforme as coisas que a gente falou. Então, por exemplo, a gente pode falar que o peixe é um agente que ele possui uma percepção limitada no ambiente que ele existe. Então ele só consegue perceber variáveis que estão, elementos, perdão, ou agentes que estão próximos espacialmente para eles. Tá? E aí a gente pode colocar outra regra aqui, outra regra. O peixe é um agente que ele avança explosivamente ou que ele avança rapidamente na direção da sua presa. Então, sempre que a gente tem o peixe e esse camarão aqui está no raio visual desse peixe, esse peixe ele vai avançar de forma muito rápida, correr para cima desse camarão aqui. Por quê? Porque talvez, sei lá, ele está em concorrência com outros peixes e ele precisa pegar o alimento dele rápido. É uma racionalização? É. Isso acontece de verdade? Não, gente. Isso aqui é um programa de computador. A gente coloca as regras se a gente quiser. Tá? E assim por diante, a gente pode criar um monte de regras para um monte de agentes, ok? E no final, todas essas regras são puramente matemática, tá? Em qual sentido? Quando eu falo que o camarão é alheio ao ambiente que ele existe, eu posso estar falando simplesmente que no programa que a gente está simulando, esse camarão, esse agente, ele não vai perceber nenhum outro agente. Então, o movimento dele é independente de qualquer outro agente que existe na simulação, ok? E quando a gente fala que ele se movimenta aleatoriamente no espaço, simplesmente o que a gente está fazendo é que a cada quadro a gente vai somar aqui uma componente X, uma componente Y, e no quadro seguinte esse agente vai estar em outra posição. Ponto. E o que é essa componente X e essa componente Y? É simplesmente a velocidade X e a velocidade Y desse agente, tá bom? E no próximo quadro, soma aleatoriamente aqui mais X e mais Y, mais para baixo aqui no caso, tá, gente? E assim por diante, ok? Então isso aqui é uma regra matemática. Ah, tá. E quando você está falando que ele possui uma percepção limitada do ambiente que existe? A gente pode falar o seguinte, ó. Matematicamente, esse agente aqui é um ponto, ok? E a gente vai impor que esse agente aqui ele tem uma percepção qualquer.
Ele é representado por um raio de percepção, aqui, por um círculo, né? E aí, se esse peixe perceber agentes que estão dentro do círculo, ele toma uma decisão. E se tiver agentes fora do círculo, ele não toma uma decisão. Então, imagine que esse peixe está aqui, nesse local aqui, esse agente está nesse local, e aqui está cheio de agentes do tipo camarão, né? Agentes que ele perseguiria. Esse peixe iria atrás desse agente? Negativo. Por quê? Este agente ele está espacialmente, né? Lembrando, isso aqui é uma tela 3D. Ele está espacialmente fora desse círculo que representa as percepções desse agente. Então, quando esse agente consultar esse aqui, ele vai falar o seguinte, cara, você está fora do meu raio de ação, então eu não vou tomar nenhuma decisão. Acabou. Agora, e se esse camarão entrasse aqui? No momento que esse cara entra aqui, esse agente peixe, ele vai de novo, ele vai consultar aqui e vai falar, cara, você está dentro do meu raio de ação, que é esse cara aqui, nesse círculo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou avançar explosivamente na sua direção. Então esse peixe vem aqui e avança aqui para cima desse camarão. Tá bom? Só um exemplo de que as regras no final, apesar da gente colocar em forma de texto, elas são matemática por trás. E aí a nossa simulação está aqui, eu fiz justamente, transformei todas aquelas regras do slide passado em agentes, em regras dos agentes, e a gente tem basicamente aqui os agentes do tipo o zero, que são os camarões, eu acho, ou tipo, não, desculpa, agentes do tipo zero são os tubarões, que são esses pontos vermelhos, agentes do tipo 1, que são os peixes, e agentes do tipo 0, que são o camarão, ok? Então, como eu falei, percebam individualmente o movimento aqui de cada agente. O camarão, que é o preto, ele vai simplesmente se movimentar aleatoriamente. Ele não quer nem saber do resto. Por quê? Ele não tem percepção. Ele não toma uma ação baseada nos outros agentes. Tá? Eu vou liberar a simulação aqui que a gente vai ver. Então, olha só. Os camarões, ou os pontos pretos, eles se deslocam aleatoriamente no ambiente. Alheios a qualquer coisa, eles simplesmente se movem. Os peixes, que são os agentes azuis, assim que um camarão entra no raio deles, assim que o agente preto entra no raio de percepção deles, eles avançam e eles comem, eles devoram esses segundos agentes, ok? E o tubarão, que é o agente vermelho, ele vaga ali aleatoriamente procurando comida. E aí, quando o peixe entra no raio de ação desse tubarão, o tubarão avança para cima dele, ok? E por que ele não avança para cima do camarão, né? Porque o tubarão aqui ele não gosta de camarão, ele gosta de peixe. Então ele ignora os agentes pretos. E o que é isso aqui no final, né? É basicamente o que eu havia comentado antes, são regras, tá? Então se eu clicar com o botão direito aqui, vocês conseguem ver as regras, ou um esqueleto do que realmente guia esse programa, né? Então os azuis são os peixes, como eu havia falado. Então assim que um ponto preto entra no raio desse peixe, ele avança para cima, tá vendo? E a mesma coisa para o tubarão, né? Só que o tubarão ele só tem o agente vermelho, ele só tem interface com o agente azul. Então assim que o agente azul entra em contato, ou assim que o agente vermelho, assim que o agente azul cai dentro do raio do agente vermelho, o agente vermelho vai atrás dele. Ok? E como é que faz, como é que, por exemplo, esse peixe aqui ignora os camarões? É porque individualmente, cada agente, é o que eu havia comentado, ele possui um raio de ação. Então, se esses elementos estão fora do raio de percepção ou fora do raio de ação, eles simplesmente são ignorados. Então, esses peixes aqui eles são ignorados por esse tubarão. Ok? O ponto importante é que todos os agentes têm acesso a dados de todos os agentes. Mas internamente no programa existe uma regra que ignora todo mundo que está fora desse raio. Tá? E assim a simulação roda eternamente. Beleza até aqui, pessoal? Espero que sim. Ok. Então, esse aqui foi... obrigado. Obrigado pelo feedback. Então, aqui foi realmente só a parte dos agentes e a gente entraria um pouco aqui na segunda parte da apresentação, que é os processos, tá? Porque até o momento a gente falou dos agentes, mas não falamos das criações deles, né? A gente não falou dos padrões. A gente falou só da representação gráfica
dos agentes. E o que seria o processo? Tá? O processo é algo bem abstrato, é algo bem difícil de explicar, tá? Basicamente, o que eu vou fazer é repetir aqui definições do Case Rias e de outro artigo, para talvez tentar clarear um pouco, okay? O que seria, e depois eu vou dar a minha ideia do que é, do que eu entendo como processo. Tá? O Case fala que um processo ele define um ambiente para elementos, ok? E determina como a relação entre os elementos são visualizadas. O que significa isso? Tá? Vamos tentar quebrar um pouquinho aqui. Basicamente, para o case, os agentes são os elementos, que são basicamente, de novo, um ponto, né? Um elemento gráfico qualquer, e as relações entre agentes são as interações entre eles. Por exemplo, quando o tubarão perseguia o peixe, ou quando o peixe perseguia o camarão, aquele mecanismo que está por trás, aquele raio, aquela reta, aquela direção, aquilo poderia ser visualizado. Mas eu, particularmente, eu não quis exibir aquilo, porque ia ficar uma confusão imensa. Vocês vão ver o que vai acontecer quando a gente começar a visualizar aquele tipo de coisa. Tá? Mas, basicamente, a visualização aí das relações entre esses elementos, ou entre esses próprios agentes. Okay? E nessa segunda definição aqui, os processos eles são basicamente os mecanismos de mudança que ocorrem dentro de um sistema gerativo. Tá? E eles necessariamente envolvem entidades que executam operações ou interagem entre si. Novamente, aqui o que a gente vê, apesar das palavras serem um pouco diferentes, é a mesma coisa. Mecanismo de mudança são os processos ou são as relações entre os agentes, tá? O sistema gerativo, o ambiente, e as entidades que executam operações ou interagem entre si são quem? Os próprios agentes, ok? Então, basicamente, assim, o que eu levo como processo, apesar de ser muito arbitrário, tá, gente, e muito abstrato, é basicamente a exploração das interações dos agentes com o ambiente e ou entre si mesmo. E isso realmente é extremamente genérico, provavelmente vocês estão falando, não estou entendendo nada, né? E realmente é difícil de entender, por isso que eu prefiro mais dar alguns exemplos e tentar abstrair do que tentar ficar trabalhando em definições, tá? Mas no final, como eu falei, são a exploração dos agentes são a exploração das interações dos agentes com o ambiente ou entre si mesmo. E os agentes, como a gente viu, são compostos por regras simples, e o ambiente, como a gente vai ver, são compostos por regras simples. Tá? Então, regras simples mais tempo e espaço. E o que é o tempo e espaço? Tempo é o tempo de execução do programa, é a sequência dos quadros, né, dos frames, e espaço é justamente a nossa tela, é o espaço bidimensional que a gente está trabalhando. Ok, então está muito arbitrário ainda. Vamos para alguns exemplos de processo, tá? Imagina o seguinte, imagina que a gente tem um agente qualquer aqui, inserido no espaço, e esse agente, ele sai do espaço que ele está inserido. Tipo assim, ele estava aqui na minha tela, ele estava aqui no final da minha tela, e no próximo quadro ele vai sair da minha tela aqui. Pô, foi para fora da minha tela. O que ele vai fazer? Ele vai sumir. Beleza. E aí eu não vou ter mais visualização sobre ele. Ok. Mas eu posso impor uma regra, basicamente tudo vão ser regras, tá? Eu posso impor uma regra no meu ambiente que eu faço o seguinte, ó. Quando esse agente sai do meu campo de visualização, eu quero que ele morra. Então eu destruo esse agente. Isso é uma regra no ambiente. Ah, não. Isso está muito radical. Eu quero que, quando o agente fosse passar do final da minha tela, na verdade eu vou aplicar aqui uma forma matemática, eu vou fazer com que esse agente pule de volta aqui para minha tela. Então ele simplesmente reflete o agente. Então imagina nesse caso aqui, eu tenho esse meu agente aqui que acabou de bater na extremidade da tela. O que ele vai fazer? Ele voltaria aqui de novo para o campo de visualização. Por que essa regra é interessante? Porque a quantidade de agentes no sistema torna-se constante. Eu não perco os agentes quando eles saem da minha tela, quando eles saem do meu campo de visualização. Tá? E um outro tipo de regra que a gente pode colocar, por exemplo, uma regra de circulação do agente, que significa que quando ele atinge um ponto que ele estaria fora do campo de visualização, ele é teletransportado para o outro lado da tela. Então aqui teria uma reta, né? E ele é teletransportado para cá. E a partir desse ponto ele continua o movimento que ele estava. Então nesse nosso exemplo aqui, se a gente tem esse ponto aqui, bem no final da tela aqui, e ele bate aqui, ele seria teletransportado aqui provavelmente para cá, mais ou menos. Opa, cadê meu mouse? Ele seria teletransportado para cá, basicamente,
e continuaria o movimento dele aqui. Então ele veio daqui, bateu no final da tela, voltou aqui e aí ele continua o movimento dele, tá? Esse é o comportamento aí, a regra de circulação, tá? Isso aqui são só 3 exemplos, existem milhares de outras regras que a gente pode impor nesses agentes e no ambiente. A gente pode ter regra entre interação. O que seria isso? Quando um agente ele percebe outro agente, ele pode, por exemplo, desenhar uma reta, ele desenha uma linha entre 2 agentes. Então, sempre que a gente tem 2 agentes próximos, é desenhada uma linha entre os dois, simbolizando uma união entre os dois, que seja. Ou então, não, sempre que tem um agente próximo de outro agente, pessoas, né, a gente criou uma regra que desenha uma figura geométrica entre eles. Então, sempre que tem um agente próximo ao outro, é desenhado um losango, ou é desenhado um círculo, ou é desenhado um quadrado, ou é desenhado uma curva. Tipo assim, uma curva assim, pode ser? Pode. Vai ser? Não sei, é arbitrário, gente. Aqui eu posso desenhar o que eu quiser, as regras são minhas. Nossas, né, no caso. Ou então a gente pode ter, por exemplo, regras de sobreposição. A gente tem que, em vez da gente desenhar uma figura geométrica, ou em vez da gente desenhar uma linha, a gente só desenha a sobreposição entre 2 círculos centralizados no agente. Tá? Mas de onde você tirou isso? Vocês podem me perguntar assim, mas por que você vai decidir desenhar uma linha, ou por que você vai decidir desenhar uma figura geométrica, ou uma curva, ou a interseção, ou a sobreposição entre os agentes? Por isso, pessoal, que o processo é extremamente arbitrário. É literalmente porque eu quis, tá? Não tem uma resposta racional por trás. É até difícil, pelo menos para mim, como pessoa que trabalha em exatas todo santo dia, é difícil sair da caixinha e falar que eu quero que seja tomada tal decisão, porque, sim, não preciso dar uma explicação lógica pro troço. No final, tudo vão ser estratégias para a gente tentar construir visualizações legais. A gente vai ver um pouquinho mais para frente também. Ou a gente pode ter também outros tipos de regras, regras nas condições iniciais dos agentes. Então, imagina que a gente tem 200 mil agentes lá, ou 1000 agentes na nossa simulação. Dependendo de como a gente distribui eles espacialmente na tela, eles podem ter comportamentos diferentes, ou eles podem ter estéticas diferentes. Dependendo do número de agentes, da quantidade que é simulada, também pode ter um padrão diferente. E dependendo de outros parâmetros também, como, por exemplo, a forma, a posição, o tipo de movimento, enfim. De novo, é tudo arbitrário, tá? E como é tudo arbitrário, vamos para exemplo. Esse aqui é um exemplo de um processo, talvez o processo mais simples de todos. A gente tem simplesmente agentes que se movimentam nesse espaço bidimensional, e sempre que esses agentes estão próximos, eles desenham uma reta entre si. E aí, conforme a gente deixa isso executando, a gente vai ter padrão X aí, esse padrão, por exemplo, tá? Ok. De novo, eu não vou entrar no racional por detrás disso, por que isso foi feito, ou qual que é o objetivo disso, é simplesmente, como eu falei, uma coisa mais meditativa, uma coisa mais contemplativa, e uma exploração realmente dos padrões, tá? Talvez o único ponto é que pode parecer que exista um salto gigantesco entre a visualização do processo e a parte dos agentes que a gente viu anteriormente, mas não existe, o esqueleto é o mesmo. E eu posso provar isso quando eu clicar no botão à direita, eu tenho a simulação do que está acontecendo. E o que está acontecendo aqui? A gente tem um monte de agentes com raio de interação, e quando esses agentes entram no raio de outro, eles desenham uma regra entre eles, eles desenham uma reta, uma linha entre eles, ok? Então, se eles não têm se eles não percebem um ao outro, eles não desenham nada, e se eles percebem, eles desenham. É isso, pronto, acabou. É difícil de ver, eu sei, existe é complexo porque parece que como é que realmente só essas regras de desenho geram padrões que podem ser complexos, né? Mas é a observação desses elementos geométricos, né? No tempo e no espaço, realmente. No tempo de execução do programa e no espaço, que é a nossa tela bidimensional. Tá? E esses padrões eles vão variar absurdamente dependendo de parâmetros como quantidade de agentes. Se eu vier aqui e aumentar
de 10 agentes, igual tinha lá, para 100 agentes, o padrão muda. Por quê? Porque vão existir muito mais sobreposições e vão existir muito mais interações do que simplesmente quando temos 10 agentes. A quantidade já é um fator absurdo que muda completamente aqui a nossa visualização. Tá? Outro ponto que a gente pode mudar aqui, a gente pode diminuir o raio do agente. Eu vou reduzir aqui só para ficar mais claro. O agente aqui ele tem um raio relativamente grande. Okay? Se a gente reduzir esse raio aqui, vai ser até mais difícil dos agentes se encontrarem, porque eles podem passar perto se não se encontrarem. Aqui, no caso, eles conseguiram. Tá? E aí, se a gente aumentar o número de agentes, apesar da gente ainda ter muitas relações, como o raio diminuiu muito, o raio de interação, talvez não tenha muito desenho. E o que isso faz? Isso muda também completamente o nosso padrão. A gente viu que naquele outro caso, a gente tinha uma densidade muito maior de linhas, e aqui a gente tem uma densidade ínfima de linhas. Isto contra isto. Ok? Então as regras, elas definem muito e mudam muito o padrão que será exibido. Continuando basicamente nos mesmos agentes, só que aqui a gente colocou uma regra a mais, que é a regra da atração. Então, quando um agente ele se aproxima de outro, eles começam a se atrair. Então, um agente puxa o outro para próximo de si. E aí a interação não só com o ambiente que eles estão, né, mas entre si mesmo. Então, esses agentes, eles alteram os comportamentos de outros agentes. E quando a gente visualiza exatamente o mesmo processo, porque aqui é o mesmo processo, a gente está ligando, o mesmo processo visual, tá? Desculpa, gente. A gente está ligando os agentes a partir de uma reta, né? Ele é um processo diferente porque a gente colocou um comportamento mais aqui, a mais, que é o comportamento da atração. Mas o processo visual, que é ligar os agentes através de uma reta, é exatamente o mesmo. E só colocando o comportamento da atração, ele muda. A gente tem agora um padrão que parece que ele gera curvas. E no outro, ele nunca, em hipótese nenhuma, geraria curvas. Ele gera só retas. Ok? Então, adicionar esse comportamento e poder visualizar como os agentes se comportam com esse novo comportamento gera padrões diferentes. É interessante ver essas relações. E aqui é engraçado porque, como tem uma quantidade grande de agentes e eles agora se atraem, quanto mais agentes estiverem se atraindo, eles vão criando essa massa de agentes aqui e é impossível eles escaparem disso, né? Ou é difícil eles escaparem disso. E o que isso significa para o padrão? Como a gente tem uma grande massa de interações aqui, quando a gente desenhar várias retas, esse padrão vai ficar mais escuro aqui. Ok? Tá vendo? O padrão fica escuro. E por que isso é interessante? Porque isso permite que a gente gere certos tipos de padrões com certos tipos de estética. É uma estratégia. Tá? Quem fez? Rosângela fez a melhor pergunta de todas e a mais abstrata, mas eu não vou responder agora. Eu respondo no final, tá? Mas essa é a melhor pergunta de todas, tá? Extremamente filosófica. Ela perguntou se é possível controlar um padrão gerado, tá? Por exemplo, se eu poderia desenhar um padrão previamente imaginado. Eu vou tentar entrar nessa pergunta lá mais para frente, tá? Mas essa é a pergunta, pelo menos na minha... É uma das perguntas que eu mais me faço. Aqui é realmente o mesmo processo, tá, gente? Visual, tá? A única coisa que a gente fez aqui foi que a gente adicionou um comportamento de repulsão, em vez de atração. Então, quando os agentes chegam próximos um do outro, eles se repelem. Tá vendo? Então, eles se afastam. E aí, de novo, esse padrão, ele é gerado aqui, e ele pode ser visualizado. E o ponto que a gente chega aqui tá, eu vi 3 processos similares aqui. E eles são similares. É até difícil nós, humanos, percebermos se eles são ou não diferentes, tá? É por isso que eu, pessoalmente, eu gosto de tirar print screen das coisas e ter um monitor do lado, ou ter o Paint, para poder visualmente comparar os agentes, tá? Comparar os processos, comparar os padrões. E aí que eu coloquei os 3 que a gente acabou de ver, lado a lado, nas seguintes condições de simulação. 25 agentes,
100 pixels de raio de interação, os 3 processos executaram durante 500 quadros exatamente. Sem interação, interação do tipo atração, então os agentes se atraem, e interação do tipo repulsão. E a gente vê que os padrões gerados são bem distintos, né? Eles têm características bem distintas. O sem interação, ele é uma coisa mais homogênea. O com atração, por causa da atração entre os agentes, um puxa o outro e eles acabam gerando essas formas mais circulares, essas curvas. E no de repulsão, como eles tentam ficar o mais longe possível deles, a gente vai ter um padrão com mais lacunas, tá? Então a gente vê que é um padrão bem menos carregado visualmente. Aqui é só para mostrar que as diversas regras geram padrões diferentes que podem ser interessantes serem explorados. Tá? Outro tipo de processo que aparentemente faz a mesma coisa, né? Só que agora está desenhando em 2 cores, ok? Só que, será que esse processo realmente é igual? Esse processo ele difere um pouquinho do anterior, porque o anterior, sempre que 2 agentes se encontravam, olha só, aqui embaixo do meu mouse, eles desenhavam uma reta, e agora eles não desenham. Então, quando eles se encontram aqui, eles não desenham. Opa, mas e agora desenharam? Por quê? Porque nesse caso aqui, os agentes eles só desenham um padrão quando existem 3 deles, e não quando tem 2. Então, eles só desenham triângulos entre si. O que a gente vê aqui são triângulos. Então, essa execução aqui, eles estão desenhando triângulos entre 3 agentes que estão próximos um do outro. E por que hora desenha de azul e hora desenha de vermelho? É porque como a gente tem 3 agentes, imagina que a gente tem um agente 1 aqui com raio 1. A gente tem um agente 2 com raio 2. Ok? E a gente tem um agente 3 aqui com raio 3. Se o raio desse terceiro agente aqui cobre os outros 2 agentes, eu desenho um triângulo azul. Ok? Agora, se ele estiver mais longe aqui, sei lá, aqui, para não ficar confuso, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Supondo que a gente só tem esses 2 agentes aqui. E aí esse terceiro agente entrou aqui e esse raio aqui dele está cobrindo o segundo agente aqui. Então a gente aqui tem uma interseção de 3 raios. Esse, o primeiro com o segundo com o terceiro, mas a gente não tem do terceiro com o primeiro, porque ele está longe. Mas mesmo assim eu criei uma regra para desenhar um triângulo. E aí ele desenha da outra cor. Tá? É só um exemplo de mais um padrão bobo, que pode ter uma estética diferente, tá? Só que como são processos sensivelmente diferentes, tá? A regra agora mudou significativamente, a gente só desenha em trios, não mais em duplas, isso pode mudar as próximas etapas, a de refinamento e a de pós-processamento. Ok? E aqui vale a mesma regra, se a gente aumentar o número de agentes, agora eu tenho 100 agentes, e diminuir o raio, eu vou ter menos interações. E se aumentar o raio, eu vou ter mais interações. E a observação desses comportamentos, dessas regras ao longo do espaço-tempo, gera um padrão aqui para a gente. Ok? Em nenhum momento, pessoal, eu vou falar arte, porque, como eu falei, eu não sou artista. Tem gente que usa isso como arte, acho que tem muitos artistas famosos, inclusive o Casey, né? Que faz peças de arte baseadas em agentes e são realmente magníficas. Mas o ponto aqui é só a exploração quase que matemática das coisas. Outro exemplo de agente, e esse aqui eu coloquei de propósito. É basicamente matemática mesmo. Nessa visualização aqui, a gente vê que, por algum motivo, são desenhados alguns círculos, tá? Aleatoriamente aqui. Obviamente que não é aleatório, existem sempre regras. E se a gente tentar racionalizar aqui, qual que é a regra por trás desse cara aqui? É bem difícil de tentar abstrair, porque eu não tenho muitas informações, eu tenho só que os círculos são desenhados ao longo aqui de uma tela espacial e parece que eles aumentam e diminuem o raio desse círculo com o tempo, mas eles somem. Beleza, qual que é a regra por trás? Então vamos quebrar aqui o processo. Deixa eu... Basicamente esse agente aqui é uma cópia de um agente do Casey, que eles são retas, esses agentes, e aí apenas quando essas retas elas cruzam entre si, elas se interceptam, que eu desenho um círculo. E onde que eu desenho esse círculo? Vamos ver, vamos deixar eles... Pronto. Não ficou muito bom, não deixa eles aqui. Ótimo.
Então aqui a gente tem uma regra, a gente tem um agente 1, que é essa reta aqui, a gente tem um agente 2, que é essa segunda reta, e esses dois agentes se cruzaram, essas duas retas têm uma interseção, tem um ponto de interseção. E quando isso acontece, eu estou simplesmente pegando uma extremidade de uma das retas, pegando uma extremidade de outra das retas, falando que isso é o diâmetro do círculo, e desenhando o círculo no centro dos pontos que compõem essa reta aqui, ok? Então é basicamente isso. Por que eu fiz isso? De novo, é completamente arbitrário. E isso que é o interessante. Os agentes, eles podem ser a coisa mais maluca que a gente quiser. Eles existem com o singular propósito de criar padrões. E as regras que a gente impõe nele, que podem ser completamente irracionais, como essa aqui, né? Eu não estou falando matematicamente racionais, porque elas são matematicamente racionais, mas logicamente racionais, elas geram padrões completamente distintos de qualquer outro. Ok? E aí a gente pode aumentar o número de agentes, aumentar o raio desses agentes, que a gente vai ter esses padrões variados ao longo do tempo e do espaço, ok? Aqui eu acelerei um pouco esses agentes, aumentei a velocidade deles, então tem alguns agentes que são mais rápidos que outros, tem outros que são mais lentos, e aí isso gera um padrão visual diferente. Ou eu posso falar o seguinte, ó, cara, vou fazer uma coisa completamente racional aqui, eu quero que esses agentes eles sambem de um lado para o outro. Pronto. Beleza. Por quê? Porque eu quis. E aí eles geram outro tipo de padrão completamente diferente. Este tipo contra esse tipo. Tá parecendo até exame de oftalmologia, né? Este tipo contra este. Só para mostrar que realmente, dependendo das regras e dos parâmetros, os padrões gerados são bem diferentes. Eu vou pular isso porque não faz muito sentido e quero acelerar um pouquinho, nosso tempo está um pouco apertado. Então, como a gente viu, os processos são basicamente a exploração das interações dos agentes com o ambiente, tá? E os agentes que são formados por regras simples, com o ambiente que são formados por regras simples, mais o tempo de execução e o espaço, a nossa tela, ele gera complexidade. E aí a gente acaba criando, ou a gente acaba formando estruturas emergentes, no sentido que são estruturas ou são formações de padrões complexos a partir do coletivo de ações de múltiplos elementos individuais. Tá? Não existe uma unidade centralizadora que controla os agentes. Cada agente ele tem seu próprio comportamento. O agente, vamos pegar esse aqui, por exemplo. Esse agente ele simplesmente vai para frente. Beleza. E quando ele chega no final, ele volta. Ok. Existe uma unidade que está controlando isso? Não. O agente, ele simplesmente faz isso. Ele foi programado para fazer isso. Ele foi programado para andar. Então ele tem uma regra muito, 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 muito simples. Se deslocar em linha reta. Ponto. Ok. E qual que é a regra do processo? Conectar, desenhar um triângulo sempre que 3 agentes se sobrepõem. Ponto. Então, duas regras extremamente simples criam essas estruturas emergentes complexas, tá? Muito comuns na natureza. Se tiver tempo, eu vou passar no final um vídeo também interessante de um exemplo da natureza. E aqui, por último, a gente tem a etapa de refinamento. Tá? A etapa de refinamento não é nada diferente da etapa do processo ou a etapa dos agentes, mas ele é basicamente um processamento adicional nas regras. Tá? E por que a gente faz isso? A gente faz isso com um propósito específico de tentar criar um padrão com uma estética mais agradável, uma estética específica, ou enfim, criar um padrão legal. Para mim, seria criar um padrão legal, visualmente agradável. Tá? E por que a gente não trata, por que a gente trata, na verdade, a etapa de refinamento paralelamente à etapa de processo e à etapa dos agentes? É simplesmente porque ver esse tipo de comportamento aqui já é difícil, já é um padrão carregado. Tentar abstrair qual que foi o processo, qual que foi o agente a partir desse tipo de visualização já é difícil, já é confuso. Então, se a gente quiser, já nessa etapa de processo, começar a empilhar um monte de regra de formatação aqui, de formatação gráfica, a gente vai ficar tão confuso que vai ser difícil entender como cada parâmetro, como, por exemplo, o raio de interação, como a velocidade, altera o padrão base. Então, o que a gente faz é simplesmente cria um esqueleto das coisas. Normalmente,
uma representação igual eu mostrei, uma representação bem pontual, uma representação usando reta, usando ponto, usando partícula, uma coisa bem simplificada, e aí a gente constrói esse esqueleto, a gente constrói essa base, e aí a partir dessa base a gente aplica outras regras mais complexas, e o empilhamento de todas essas regras simples e complexas vão gerar um padrão que talvez seja mais agradável que os demais ou mais legais que outros. A gente vai ver. Ok. E o que seriam, o que entraria nessa etapa de refinamento? Apenas alguns exemplos, existem muitas outras coisas que podem ser aplicadas, tá? Mas um dos elementos que entraria é a cor, tá? E não só qual cor usar, mas também como usar essa cor, né? A gente pode usar, por exemplo, cores aleatórias, que não é uma boa ideia em geral, tá, gente? Os designers, os artistas vão corroborar com isso. Ou a gente pode usar, por exemplo, uma paleta de cores, que aí passa a ter mais uma impressão visual muito melhor. Tá? A gente pode também aplicar transparência. Então, nos agentes que antes eram completamente sólidos, as cores eram completamente sólidas, elas passam a ter um grau de alfa, um grau de transparência. Então, em vez de desenhar a reta sem transparência, a gente desenha uma reta com transparência. Tá? Aí você pode perguntar assim, tá? Mas só desenhar a reta com transparência mudaria o padrão tão significativamente? Boa pergunta. Um jeito de fazer isso é testando, tá? Tem que ir lá, e aí uma vez que foi criado o esqueleto do padrão, ou o esqueleto do processo, vai e aplica a transparência. Outro ponto que pode ser usado é a simetria, funciona extremamente bem com agentes, tá? Essa forma aqui, deve estar um pouquinho pequena aqui, mas ela foi criada com um agente que seguiria o mouse, na verdade não com 4 agentes, então aqui a gente tem uma simetria tanto no eixo horizontal quanto no eixo vertical, desculpa, eixo horizontal e eixo vertical, e aí esses agentes se movem em uma base simétrica. E outra coisa que pode ser feita também é variar, por exemplo, o tamanho ao longo da simulação e ao longo do espaço-tempo. Ok? Então, essas aqui são algumas regras de formatação, e o que a gente pode fazer também é trabalhar em cima de regras existentes. Então, lembra que eu tinha falado que um dos exemplos que eu dei de processo é sempre que tem 2 agentes próximos, a gente desenha uma linha? Então, a gente pode expandir essa regra, de tal forma que, se a distância entre esses agentes for muito pequena, ou seja, se esses agentes estiverem próximos um do outro, a gente quer que essa linha seja desenhada com uma opacidade de 100%, ou seja, que elas sejam completamente sólidas, não transparentes. Ok. E se eles estiverem um pouco distante, a gente ainda vai desenhar essa reta, mas a gente vai desenhar com uma certa transparência ali. E se esses agentes estiverem muito distantes, mas ainda estiverem no raio de interação, a gente pode fazer com que essa reta ela tenha um grau de transparência muito maior. Então aqui a gente pegou uma regra pré-existente e a gente abriu ela em outras regras mais complexas. Tá? E aí, conforme a gente vai empilhando a simplicidade, a complexidade aumenta, porque a gente está simulando ao longo do espaço, ao longo do tempo, acaba criando essas estruturas emergentes, como eu comentei anteriormente. Exemplo de um refinamento de um processo, né? Esse processo a gente viu anteriormente, são simplesmente aqueles agentes que desenham um triângulo sempre que estão em trios, né? Só que eu fiz uma coisa diferente aqui. Eu empilhei um processo, eu empilhei uma regra aqui de tal forma que agora esses agentes, eles possuem raios diferentes, ok? Então, apenas se existir a coincidência desses 3 agentes com os 3 raios tiverem interação, que ele vai desenhar o triângulo, tá? Então, se der a sorte de terem 3 agentes com raios grandes, vai ter um triângulo grande. Mas se tiver o azar de ter agentes com raios pequenos, os triângulos vão ser pequenos. E isso, ao longo do tempo, gera padrões com uma variabilidade grande, né? Com aspecto visual, com diferenças visuais grandes. E aqui uma outra coisa que a gente fez foi alterar a cor desses agentes usando uma paleta de cores. Então a gente vê que ele dá um aspecto visual completamente diferente daquele outro anterior, que só desenhava o azul e o vermelho, né? E em cima desse próprio processo, a gente pode aplicar outras regras. Eu vou aumentar o meu número de agentes aqui. Então, tem agora um número grande de agentes que vai
que vai gerar um padrão bem mais carregado, né? Porque como a gente tem mais agentes, a gente tem mais interações, a gente tem um padrão mais carregado, visualmente carregado. Só que a gente pode vir e derrubar a opacidade dessas retas. Fala o seguinte, não, eu quero que você desenhe, mas eu quero que você desenhe retas mas bem transparentes. E aí, a gente vê que aquele padrão que era completamente carregado, vou até diminuir mais aqui para ficar uma coisa bem ligeira. Ele fica bem mais suave, ele fica bem mais quase que orgânico, né? Mudando apenas uma regra de formatação, que é a transparência. Aqui, em vez da gente desenhar retas com 0% de transparência, a gente desenha retas com 92% de transparência, 98% de transparência. Retas de triângulos, no caso, né, gente? E mudar esses parâmetros, como a gente havia comentado, muda significativamente a estética do padrão. Tá? Então, aqui é um padrão, aquele mesmo padrão anterior, este aqui, com uma outra paleta de cores, tá? Executado durante 3.000 quadros, só que os agentes eles se deslocam a uma velocidade de 1 pixel por frame. Tá? Esse segundo se desloca a uma velocidade de 0,25 pixel por frame e o terceiro aqui a 2 pixels por frame. E aí, de novo, uma dica aqui que eu dou é tirar print screens ou gerar imagens para entender o que está acontecendo. Isso que é difícil. Quando a simulação está rodando, gente, é um caos. E aí, normalmente, a gente tem que pausar, inclusive eu consigo até pausar aqui. A gente tem que pausar o processo e observar, talvez, se esse padrão interessa a gente ou não. Entendeu? É uma coisa realmente, como eu falei, bem abstrata, pessoal. Mais meditativa, contemplativa. Aqui, só colocando de uma forma mais... alguns exemplos de outros, do mesmo processo, mas com outras formatações. Então, aqui são 50 agentes, 100 pixels de raio, com 96% de transparência. Se a gente deixar ele rodando 3.000 quadros, ele vai ter uma aparência. Se a gente deixar ele rodando 5.000 quadros, ele vai ter uma aparência. Se a gente deixar ele rodando 10.000 quadros, ele vai ter outra aparência. E essas aparências são diferentes. Ok? Eu não deixei rodando aqui, porque rodar 10.000 quadros naquela simulação vai dar alguns minutos. Então, quando a gente trata com agentes, simulações com agentes, a gente tem que ter tempo, tá? Dedicar aí, ficar observando eles, tratando eles, mudando um parâmetrozinho, depois rodando de novo. É realmente uma coisa bem de cuidado ali de construção. Eu diria que de construção ou refinamento do padrão mesmo. Aqui é exatamente o mesmo processo. Só que eu mudei um pouco as cores e mudei um pouco também as regras, e aí eles geram estéticas completamente diferentes. Não tem absolutamente nada, pessoal, nada de diferente deste primeiro processo aqui, nada. É igual, é a mesma coisa, só que apliquei outras regras de formatação. Outro ponto importante da etapa do refinamento é o pós-processamento, tá? O pós-processamento com filtros de imagens. Anteriormente, a gente viu pós-processamento ou refinamento tratando diretamente na simulação do processing, né? Em que sentido? Eu desenho uma reta com uma transparência variável. Agora, aqui não. Aqui eu tirei um print screen do padrão, do processing, depois eu joguei num programa de tratamento de imagem e apliquei um filtro de nitidez e um filtro de correção de saturação. Isso é válido? Isso é roubar? De jeito nenhum, gente. As ferramentas estão aí para ser usadas. E usar filtros de tratamento de imagem geram normalmente uma estética bem diferente da original, tá? Eu não sou muito de fazer esse tipo de coisa, mas porque eu tenho preguiça, eu gosto de trabalhar tudo no processing, e ter que ficar levando para outros programas, eu tenho um pouco de preguiça, eu não costumo fazer não, mas tem muita gente que faz e fica muito legal, tá? Outro exemplo de processo, esse aqui, ele exemplifica apenas uma mudança nas condições iniciais. O que eu quero dizer? Naquele outro exemplo que a gente tinha, os agentes eles se atraíam ou eles se repeliam, tá? E quando eles fazem isso, eles mudam dinamicamente durante a simulação a direção deles, porque conforme um agente chega próximo ao outro, ele vai interferir no movimento do outro. E aí as condições iniciais não são mantidas, mas nesse caso aqui, a única coisa que muda, na verdade, nada muda na simulação. Uma vez que é definido a velocidade do agente, ele vai seguir com aquela velocidade durante
todo o encerramento da simulação, ok? E aí a regra é a mesma, ligar os agentes através de retas, ok? E aí, mesma lógica, se a gente alterar parâmetros, se eu aumentar o número de agentes, desculpa, se eu aumentar o raio dos agentes, né? Por exemplo, não tem raio. Então não tem interação, não tem ligação de reta. Agora, se tiver um raio grande e tiver ligação de reta por mais tempo, o padrão muda bem. Outra coisa que eu posso fazer aqui. Esses agentes estão distribuídos numa reta horizontal aqui no centro da tela. Então, independente de como eu inicie a simulação, eles sempre vão ser distribuídos a partir do centro da tela, em forma de reta, e aí eles aleatoriamente se movimentam para cima ou para baixo, pré-definidamente. O que a gente pode fazer, ao invés de ser uma reta, ele ter outra distribuição inicial, por exemplo, em forma de curva. E aí isso garante um padrão diferente, em forma de uma curva mais fechada. Garante um padrão diferente, em forma de círculo. Padrão diferente. Mudando apenas a condição inicial. A única coisa que mudou aqui foi que, em vez de uma reta, a gente está usando um círculo como distribuição inicial. E se a gente mudar, por exemplo, a velocidade inicial desse agente, vou voltar para a reta aqui, de tal forma que ele não vai só para cima ou para baixo, mas ele vai com uma inclinação, com uma direção específica, o padrão também muda. Muda significativamente. E empilhar. Agora é o círculo com uma velocidade aleatória. Gera estéticas diferentes. Sem variabilidade nenhuma, com variabilidade máxima. E no final, o que é isso? Agentes ligando através de retas. Você vê que eu nem estou explorando muito outros tipos de processo, a não ser conectar dois através de uma reta, porque a quantidade de padrões que a gente pode gerar é quase que infinita, gente. Então é realmente uma questão de ficar explorando ali, vendo o que é mais legal, o que não é, o que gera padrões interessantes ou não. Tá bom? Beleza? Aqui são alguns exemplos do mesmo processo, só que com outras condições iniciais, ok? Então é possível gerar formas completamente diferentes do que a gente viu. Esse eu vou pular. Alguns outros exemplos de formatação. Então aqui a gente tem quase que o mesmo processo, só que conforme esse agente acelera, conforme ele aumenta a velocidade dele, ele se torna mais fino. Então se a gente vê, por exemplo, aqui embaixo, ele é um triângulo, ele tem mais uma forma de triângulo, né? E quando ele chega aqui no objetivo dele, ele tem mais uma forma de linha. E aí isso dá uma ilusão de que existe uma dinâmica ou existe uma velocidade aqui nesse padrão, nessa composição. Esse outro exemplo aqui é idêntico também ao que a gente viu, só que eu estou usando, muito difícil de ver, tá, gente? Mas eu estou usando simetria aqui. Esse é um padrão que usa agentes simétricos. Eu vou até voltar aqui, porque é interessante de ver. Então aqui a gente tem os nossos agentes, e os agentes, eles seguem outros agentes, representados pelo meu mouse aqui, de forma simétrica. E aí, com isso, ele gera padrões simétricos, tá? Só para mostrar que a simetria também é um grande aliado na utilização de agente e na formação de padrões. Isso eu vou pular. Outro ponto que eu queria comentar aqui, está até demorando, é porque eu passei o slide, é que, como a gente trata de agentes, e eles são elementos que existem no espaço, a gente pode tranquilamente transportar eles para o espaço tridimensional, né, para o 3D. E no final eles vão ser elementos que se deslocam no espaço-tempo, só que o nosso espaço, em vez de ser bidimensional, é um espaço tridimensional. Mas continuam sendo agentes, continua tendo processo. No caso da esquerda, aí, é basicamente um agente que se desloca
em ângulos de 90 graus, ele muda a direção em ângulos de 90 graus, e muda o seu tamanho, às vezes ele é um retângulo comprido, às vezes ele é um retângulo que se aproxima mais de um quadrado, mas não é exatamente um quadrado. E na direita, por incrível que pareça, é o processo que a gente viu anteriormente, conexão de agentes através de triângulos, mas num espaço tridimensional. Em vez do triângulo ter um raio bidimensional, ele vai ter um raio esférico, né? Mas as relações continuam basicamente as mesmas. Um outro ponto que o pessoal não fala muito, mas eu gosto de explorar, são os bugs. Porque quando a gente trata de agente e de processo e de refinamento, a gente tem certo controle sobre as coisas. Só que, às vezes, se a gente erra uma regra ou não prevê certos acontecimentos, pode acontecer o que vai acontecer agora. A tua simulação fica completamente maluca. E aí, o que você planejava fazer, o que você tem um certo ou um pouco de controle, acaba indo para direções extremamente imprevisíveis, né? E tem gente que acha que isso é ruim, mas eu acho que isso é ótimo, porque isso libera mais uma vertente que não estava projetada durante a criação do padrão, e aí são coisas que a gente pode explorar. Tá? Então isso é comum em agentes autônomos, e até bem legal de se explorar. Agora que a gente já está passando para a parte final, eu vou só mostrar alguns outros padrões que eu gerei usando agentes. Não tem muita diferença do que a gente viu aqui, são mais regras de formatações, mas é para mostrar realmente a versatilidade desse tipo de composição aqui computacional, tá? Então a gente tem, por exemplo, esses dois que são formados, como vocês podem ver bem levemente aqui, por conexão de linha entre os agentes mesmo, só que aqui eu uso um pouco de simetria, até mesmo para criar essa forma mais ou menos orgânica, e também bastantes curvas, né, para evitar ficar uma coisa com arte sintético. Outros agentes, nada muito diferente, só que nada muito diferente, é como se ele imita um pincel de arte, e aí conforme ele vai sofrendo interações entre outros agentes, eles expandem ou eles comprimem, e aí por isso que a gente tem um padrão bem variado assim. A gente tem este outro padrão, que também é gerado por agentes. Eu não vou nem tentar racionalizar a regra por aqui, porque nem eu sei qual que é. Isso aqui foi gerado quando eu escrevi o livro lá atrás, mas tem algum... A gente consegue bater o olho aqui e ver que tem algum tipo de racionalização por trás, porque bem no centro aqui a gente tem agentes maiores e conforme a gente vai se afastando, né, os agentes se tornam menores. Então é possível entender que existe algo funcionando por trás, mas isso está oculto para a gente. Esse aqui é um dos agentes, uma das visualizações que eu mais gosto, porque não tem absolutamente nada de misterioso aqui, mas forma uma figura agradável, né? Visualmente agradável, eu pelo menos acho. Aqui são um monte de agentes pontuais, são literalmente a função point lá do... Desculpa, acho que é a função line, para evitar descontinuidade. Mas são basicamente pontos, e os agentes eles estão se movimentando numa velocidade muito baixa, e com uma transparência também baixa, e conforme a gente deixa a simulação rodando, a somatória dessas transparências acaba criando algo que parece mais complexo do que é, porque na verdade realmente não tem nada de complexo. São agentes se movimentando, então a gente tem esses agentes que são seguidores, e nesse círculo central a gente tem alguns agentes que atraem outros seguidores. Se a gente for pensar no que a gente viu antes, esse central aqui seria o camarão, e esse lateral seria o peixe. Então o peixe segue o camarão aqui, só que ele tem um raio de interface gigantesco. Mas nenhum mistério, assim. É só que a composição, ao longo do espaço-tempo, gera padrões legais. E por último, o último exemplo, até eu tenho esse padrão caótico aqui, que particularmente eu gostei muito, eu fiz especialmente para... Na verdade, eu não projetei exatamente isso, mas eu fiz durante essa apresentação aqui, durante a apresentação do próximo Community Day, 2022, eu estava explorando alguns processos,
E aí eu fui empilhando regras e regras e regras e regras, até que eu cheguei nesse padrão que eu achei bem legal, bem agradável. Ele tem um contraste legal entre o lado esquerdo e o lado direito. O lado esquerdo é mais colorido, o lado direito ele tem mais do preto e branco. E eu achei que essa composição ficou bem legal. E se eu perguntar assim para vocês, como é que vocês acham que esse padrão foi gerado aqui? Difícil saber, né? E se eu mostrar aqui em tempo real como ele é gerado através dos agentes? Então, beleza, esse aqui é o meu padrão sendo gerado. O que eu fiz lá foi simplesmente esperar até que ele fosse completado, tá? Mas e aí? Alguma ideia de como ele foi construído? Na verdade, pessoal, eu vou mostrar o esqueleto dele, igual eu fiz dos demais. O esqueleto é basicamente a simulação do tubarão, do peixe e do camarão. Então a gente tem os camarões aqui, que são perseguidos pelos azuis, que são os peixes, e os tubarões que perseguem é, os peixes, né? E aí, aplicando algumas regras de formatação, é possível gerar padrões mais complexos, ok? É interessante ver o que está por detrás primeiro, é importante criar a base de tudo, para depois aplicar as regras de formatação. Senão é tudo uma confusão imensa, tá? Se a gente tentasse reproduzir esse padrão aqui de cara, muito difícil, muita complexidade, tem muita coisa rolando por trás, muitos estímulos visuais e é difícil prever o que vai acontecer. Na verdade, o que eu fiz? Eu peguei esse cara e aí eu fui pensando assim, o que a gente vai mudar agora? Vou mudar o agente preto, o camarão. Tá, o que ele vai ser? Figura geométrica tal. Beleza. Estou satisfeito? Não, mas também não quero mexer mais, vou mexer com peixe. Aí o que vai ser o peixe? Vai ser setas vermelhas, tá. E aí, empilhando regras e regras e regras e regras e regras de formatação até ter algo que possa gerar coisas interessantes. Tá bom? É isso, pessoal. Queria agradecer muito a todo mundo. Desculpa se é muita informação, se foi meio confuso. Mas é isso. Obrigado aí por todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Como a gente tem 5 minutos para a pergunta, eu já vou pegar direto a da Rosângela, que é a pergunta filosófica mais interessante de todas, né? Bem, eu não sei como as outras pessoas trabalham, né? Provavelmente cada um tem um jeito diferente de trabalhar. É possível controlar até certo ponto qual o padrão que a gente quer, tá? E o que eu digo controlar é controlar o esqueleto, né? A parte de trás aqui, como que a gente vai movimentar ele, qual regra que o agente vai gerar. Mas daqui para frente, a gente não controla muito. Por quê? Apesar de serem movimentos simples, apesar dos agentes terem comportamentos simples, como se movimentar, atrair um ao outro, pular de um lado para o outro para a tela, a interação de todos esses comportamentos simples e relações simples cria padrões extremamente complexos, que é basicamente o que está representado lá pela emergência, né? Esses padrões eles emergem de uma complexidade natural de interações simples. Pode parecer confuso, é confuso. Mas assim, a gente não tem muito controle, não. A gente tem mais controle dos comportamentos e o que a gente quer que o agente faça. Tá? Pelo menos minha visão. Mas matematicamente o controle nosso é total. O que eu quero dizer com isso? Como esses agentes se movem, com qual velocidade, com qual regra, esse agente vai perseguir esse agente vai andar aleatoriamente. Isso a gente tem o controle total, tá? E daí para frente é a exploração em si dessas relações. Espero ter respondido. Respondeu sim. Obrigada, Matheus. Nada. E é isso, pessoal. Obrigado aí mais uma vez, o próximo Community Day. Se alguém tiver mais alguma pergunta, eu estou olhando o chat aqui, mas acho que só teve essa. Acho que eu podia passar, então, eu só não passei só por causa do tempo, mas eu posso passar aqui o último vídeo, que é um exemplo de comportamento emergente, tá? Na natureza, que eu acho espetacular, que é, por exemplo, o comportamento da murmuração.
A murmuração é um comportamento migratório. Vocês estão vendo? Acho que sim, né? Estamos sim. Ah, beleza, obrigado. Que pode ser observado em alguns tipos de pássaro. E por eles voarem próximos uns dos outros, eles formam esse padrão natural complexo que nos dá a impressão, como humanos, né, que é uma coisa sincronizada, que é uma coisa que, sei lá, talvez uma mente central esteja pensando e está guiando esses pássaros. Exatamente, flocking ou murmuration. Em português, inclusive, é murmuração, tá? Só que, na real, cada um, esse padrão que a gente vê natural aí, e que está gerando essa massa aí de pássaros, ela não é formada por um comando central. O que acontece é que cada um desses elementos, cada um desses pássaros, ele se movimenta numa direção e ele evita outros pássaros. E ele também usa isso para comportamento migratório. E aí, essas interações simples, essas regras simples que esse pássaro segue, gera esse padrão bonito, né? Esse padrão interessantíssimo que pode ser visto na natureza. Tá? Isso acontece em cardumes, em voos de insetos, é realmente muito, muito legal. Esse é um comportamento emergente, né? A partir de regras simples. Beleza? Obrigada, Matheus. Nada, pessoal. Obrigado aí.